Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Mérito, Fundos e Ações Imobiliárias, código de negociação MFAI11 ou MFAI11, como alguns preferem. É um fundo com uma proposta nova, diferente do que a gente costuma ver. Ele tem o enfoque de investir prioritariamente em cotas de outros fundos, como se fosse um fundo de fundos mesmo, uma estrutura que a gente já conhece um pouco mais, porém, uma parte do capital vai ser alocada em ações do mercado imobiliário. Vamos dar uma olhada? Então, para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, a gente vem aqui para a página principal do Clube FI e pode digitar um pedacinho do código ou do ticker do fundo, né? O código ou o nome. E aí a gente já vem aqui para a página principal, onde a gente tem algumas descrições. É um fundo ainda bastante novo, né? Começou a ser negociado em julho agora de 2020, então é um fundo que ainda não tem 6 meses de negociação em bolsa, por isso não faz parte do IFIX. O administrador é a Planner e o gestor é o pessoal da Mérito Investimentos, também mais conhecido aí pelo fundo o MFII. A gente analisando o histórico de cotações, claro, como o fundo é muito novo, a gente tem um histórico naturalmente muito restrito, foi lançado na base de R$100 e desde então vem subindo, bateu um histórico aqui de 123, 124, recuou um pouquinho para 115 e no momento está sendo negociado a 121,40 no momento que a gente grava esse vídeo. Analisando o histórico de dividendos, a gente vai ver que a última distribuição foi de R$ 1,46, o que em relação a esse preço dá um dividend yield de 1,2%. Não dá para a gente olhar 12 meses, porque o fundo ainda não tem 12 meses, é claro, mas analisando o histórico de 6 meses, a gente vê um dividend yield de 18,67, já que ele distribuiu mais de R$ 22 por cota. A distribuição, claro, ainda é extremamente curta, né? Apenas 5 distribuições. Essa primeira distribuição ela está bem alta, porque o fundo ele já existia antes de ir para a bolsa. Então ele tinha um bom resultado acumulado e ele então distribui esse primeiro resultado. Depois a gente passa a ter resultados um pouco mais normais, né? R$ 3,50 ainda na distribuição que foi paga em agosto, R$ 1,11, 59 centavos e R$ 1,46. Esse fundo ele tem uma tendência de ter alguma variação, porque, claro, assim como um fundo de fundos, num mês que de repente tem um pouco mais de geração de resultado, vai distribuir um pouco mais, ou que as ações que ele tem em carteira distribuem dividendos, o fundo vai ter um resultado a mais. Então, no mês que não acontece nada disso, o resultado vai ser um pouco menor. O fundo ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 97,33, hoje negociado a 121, é uma relação de preço sobre valor patrimonial de 1,25. Enquanto o valor patrimonial dele é de 12 milhões e 700, o valor de mercado acima de 15 milhões. Se a gente olhar, claro, o fundo vem sendo negociado há muito pouco tempo, natural, então negociando basicamente com esse mesmo patamar de ágio desde então. Um fundo com uma quantidade de cotistas pequena ainda, naturalmente pelo pouco histórico. Se a gente vê então o fundo, ele começou com apenas 4 cotistas lá atrás, quando ele ainda era fechado em bolsa, e hoje já chega aí a um pouco mais de 1.500 investidores. Fundo novo, poucos cotistas, naturalmente um volume financeiro mais restrito, na ordem de 37 mil por dia, isso tanto no mês de outubro, que foi o mês passado, quanto no mês de novembro, quando a gente grava esse vídeo. Naturalmente, quando o fundo foi lançado, né, em bolsa,
Ele teve mais negociações, cerca de 1.000 negociações por mês em agosto e setembro, e vem caindo enquanto ele está se acomodando. Isso acontece com qualquer fundo novo, com qualquer fundo que também que terminou uma oferta pública, a gente vê isso acontecendo. O importante é a gente entender que ele está em uma média diária de R$37 mil, então para quem vai tentar uma posição ainda que não muito grande, talvez valha a pena dividir a compra em mais de um dia e comprando pingado, e também ter cuidado com a posição que vai, o tamanho total que vai ter de posição, porque se acontecer algum problema que todo fundo está sujeito, você pode ter uma dificuldade importante de conseguir vender suas cotas. Claro, acontecendo novas emissões, o fundo crescendo, a tendência é a liquidez melhorar e esse receio já talvez não faça tanto sentido. Mas no momento, com as informações que a gente tem do histórico do fundo, a gente precisa considerar isso. Que a gente já pode então ir para os comunicados. A gente vai ver então o último relatório mensal. Então a gente vê o total de cotas, a quantidade de cotistas na última divulgação, o valor de mercado, no momento do fechamento do relatório. Ele tem uma taxa de administração de 1% sobre o patrimônio líquido e mais uma taxa de performance de 20% daquilo que passar do CDI. Então, assim, a gente vê muitos fundos multimercado com 2 de administração e 20 do que passar o CDI, ele trabalha com 1 mais 20. Aqui vem a explicação do racional, lembrando que a posição em ações será complementar e inferior à de FIIs, com o objetivo de atingir uma remuneração adicional por meio do ganho de capital. Então, a parte principal ainda é em FIIs como um fundo de fundos, e essa posição ela é temperada com algumas posições em ações. Aqui ele tem toda a explicação do racional do fundo nesse mês, tudo que aconteceu, algumas coisas macroeconômicas ou do mercado imobiliário, e em relação ao material da segunda emissão de cotas do fundo, que foi recém-iniciado. Então, para quem quiser ver o material publicitário, entender um pouquinho mais não só das características do fundo, mas das projeções, etc., o material publicitário vai ajudar nisso. Então, vejam, a parte de FIIs, o objetivo é ficar entre 60% até 90% da carteira, onde o foco principal é a recepção de dividendos. Então, são fundos com um bom histórico ou pelo menos uma boa perspectiva de distribuir dividendos mais altos. Eventualmente pode haver também um ganho de capital que vai compensar, que vai também entrar no resultado do fundo. Já o percentual em carteira da parte de ações pode chegar a 40% com um mínimo de 10%. Nesse caso, o ganho de capital é o enfoque, porque sim, naturalmente, historicamente, ações têm um ganho de capital, uma volatilidade maior. Então, elas, às vezes, caem muito fortemente, depois elas sobem muito fortemente, a volatilidade é maior. Então, permite aproveitar essas operações. E, claro, obviamente, o que vier de dividendos também vai ser muito bem-vindo. E que ele comenta, para comentar sobre outubro, por exemplo, que ele teve movimentações com ganho de capital em FIIs, como o próprio Mérito Fundos de Desenvolvimento Imobiliário, o MFI, o XPMOLs e o VISC. Aqui está a alocação por segmentos, onde a gente está então, no momento é um fundo que ainda está novo, então ele está fazendo suas alocações, então ele ainda tem aí 1/3 do patrimônio alocado em renda fixa, um pouquinho mais de 1/3 em FIIs, um pouquinho menos de 1/3 em ações. Então, nessa atual composição e observando os parâmetros mínimos e máximos aqui que o gestor está mirando, nessa alocação a gente vai ver então
a parte de renda fixa sendo paulatinamente migrada, principalmente para FIIs, para chegar naquele parâmetro mínimo de 60%. E hoje o enfoque são os fundos recebíveis de incorporação e shopping. Se a gente somar esses três aqui, dá um percentual bem significativo, né? Cerca de 50% do fundo, da parte de FIIs desse fundo, está alocado nesses três segmentos. Em que a gente pode ver isso até bem mais detalhado. Claro, a parte de renda fixa é toda alocada em CDI, a parte de ações, que é 28%, a gente tem empresas do ramo de incorporação, que são 15%, empresas que são administradoras de shopping, e a parte de comercialização de imóveis, né, as properties, por exemplo, totaliza 28%. E FIIs, recebíveis, escritório, logístico, varejo, shopping, fundos de fundos, e incorporação aqui com 1,2% apenas. Então, esse é a pizza hoje do MFI. Aqui vem o valor dos dividendos que o fundo teve em FIIs e ações. Em ações é valores menores, porque a carteira também é menor e ações tendem a capitalizar os seus lucros e não distribuir tanto. FIIs já tende a distribuir bem mais, basicamente o resultado todo. Aqui o ganho de capital que teve com FIIs e com ações. Pode ver, por exemplo, em outubro teve um ganho expressivo de capital em ações comparado ao histórico geral do fundo. E aqui o ganho em renda fixa, basicamente o dinheiro que está em caixa, que gera ali uma taxinha de CDI. Total de receitas, total de despesas, resultado caixa do fundo e o resultado, então, por cota e quanto está sendo distribuído. Então, a gente vê que, tirando essa parte onde o fundo ainda não era público, né, essa parte onde o fundo ainda estava fechado, basicamente ele vem distribuindo exatamente o resultado. Teve o resultado, distribui, não teve, não distribui. O fundo não tem apresentado aquela estratégia de linearizar, tentar pegar um mês com resultado melhor e fazer um caixinha para distribuir no mês mais magro, não. O que tem é o que tem e é o que ele vai distribuir. O histórico de distribuições, o retorno total, fazendo uma comparação do valor da cota patrimonial com o IFIX e o IMOB, né, que é o índice das ações do mercado de imóveis e assemelhados, volume de negociações. Aqui ele vai mostrar ao longo do tempo uma carteira trimestral, então uma visão um pouco mais estável, porém bem mais detalhada. Isso aqui é a informação que está no informe trimestral. Então, apesar da gente estar gravando isso em novembro, claro, o último informe trimestral é o que fechou com a base setembro. E a gente vê que aqui cada fundo que o fundo investe, cada ação com percentual. Então a gente vê que a maior posição é o Mérito, o MFI. Depois já aí com, quase 5%. Depois a gente vê o Canip aqui numa visão, né, por fundo. A gente vê o Canip, o RECRE, o High Yield da Quineia, o Bari. Então muitas coisas de recebíveis aqui nessa parte mais alta. O Veritar e o HGCR também aparecendo. E nas ações a gente vê Aliança Sonai, MRV, Cirela, Iguatemi, Multiplan e por aí vai. Então, carteira, um quantitativo grande de fundos e de ações que o gestor vai organizando. Então, pessoal, gostaram desse fundo? Uma dúvida que acontece muitas vezes é: poxa, mas pode um fundo imobiliário adquirir ações de uma empresa? Sim, é possível. Na instrução CVM 472, que é a principal norma sobre os fundos imobiliários, diz lá tudo o que um fundo imobiliário pode investir. E está lá ações, desde que sejam de empresas de atividades que os FIIs podem exercer. Então, se os FIIs podem exercer uma atividade de desenvolvimento, eles podem adquirir ações, participação em empresas do ramo de desenvolvimento, como o próprio
Mérito MFI 11 tem participação em uma construtora. Também um fundo pode participar num shopping, temos fundos inclusive especializados nisso. Então, os fundos imobiliários podem comprar ações de empresas administradoras de shopping. E a mesma coisa das chamadas properties, aquelas empresas como a São Carlos, por exemplo, que adquirem e gerem imóveis exatamente como um FII faz. E essa operação ainda traz alguns benefícios tributários, como por exemplo, se uma pessoa física investe em uma ação, ela tem a tributação sobre o juro sobre o capital próprio e sobre a venda de cotas, né? A venda de ações, perdão. Ou um fundo imobiliário tem uma tributação muito menor, uma tributação muito mais otimizada, e quando distribui para essa pessoa física é isento, porque os fundos imobiliários têm a isenção dos seus rendimentos. Então, há um benefício tributário nessa operação que uma pessoa física não consegue copiar, não consegue mimetizar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!